Reveladas 3 incríveis histórias do Patinho Feio. Transformações emocionantes que tocam o coração. Ana sempre se sentiu como se vivesse num quadro desconectado da felicidade que rodava ao seu redor. Com apenas 17 anos, a menina da periferia de São Paulo se via entre cores vibrantes que preenchiam a favela, mas sempre observando das sombras. Enquanto seus colegas gargalhavam e desfrutavam a vida, ela escutava as histórias da avó que falavam sobre amor e luta, um eco distante de um mundo que parecia esquecido. Ser filha de um mecânico e de uma costureira significava viver em um jogo constante contra o preconceito, e a cada olhar torto, o coração de Ana se apertava. A vida na comunidade estava repleta de desafios, mas Ana não se deixava vencer. Tudo mudou quando, em uma tarde ensolarada, ela cruzou o caminho de um grupo de adolescentes como ela, prontos para enfrentar suas próprias batalhas. Unidos pela busca por aceitação, decidiram se inscrever em um concurso de talentos que prometia a chance de brilhar e mudar a percepção que o mundo tinha sobre eles. Aquela era a oportunidade que todos precisavam. Porém, conforme os ensaios avançavam, a competição se tornava feroz e a casa que antes parecia unida começou a rachar. Aos poucos, as rivalidades surgiam como sombra em um dia ensolarado. Ana se encontrava lutando com seu dilema interno: dançar sozinha ou permanecer com o grupo. Uma tarde, enquanto ensaiava em um canto da rua, o som da sua música a trouxe de volta para a infância, quando dançava com a avó, a felicidade pulsando em cada passo. Mas a pressão entre os amigos era palpável. Será que ela poderia seguir seu coração sem deixar os amigos para trás? A dúvida era uma ferida sempre presente, sangrando em seu peito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Diante do grupo, a tensão aumentava. Um desentendimento entre duas amigas quase explode em traição quando uma estava disposta a garantir sua própria vitória, não importando a lealdade que haviam construído. Em um dia chuvoso, Ana caminhava pelas ruas, iluminadas apenas pelas luzes azuis e amarelas dos postes, seu coração um mar de emoções conflitantes. A ideia de que ela poderia deixar seus amigos para brilhar em um palco parecia egoísta, mas sonhar parecia mais atraente do que nunca. E se, na busca por um reconhecimento individual, ela pudesse encontrar sua verdadeira essência? A competição se aproximava e uma pergunta permanecia em sua mente: qual caminho seguir, o reconhecimento ou a amizade? Enquanto o sol se pôs e a noite caiu, lá estava Ana, à beira de uma decisão que poderia transformar não só seu destino, mas aquele de todos ao seu redor. A verdadeira vitória poderia não ser um troféu, mas um reencontro com o significado de pertencimento. A pulsação da música nos ouvidos e o sorriso de seus amigos ainda iluminavam sua alma. O que ela escolherá? Ana acordou antes do sol nascer. O dia prometia ser intenso. O coração acelerado, ela sabia que aquela seria a última chance para decidir. Olhou pela janela embaçada, seus olhos perdidos na imagem do bairro, ainda adormecido, passando por mais um amanhecer na favela. A música ainda pulsava em sua mente, guiando seus pensamentos, como se fosse um mapa para a escolha que estava prestes a fazer. Naquela manhã, a primeira coisa que fez foi buscar seu diário. Havia ali um misto de pensamentos, anseios e medos. Ao abrir, suas palavras dançavam diante dela. Ser eu mesma vale mais do que qualquer troféu, tinha escrito numa tarde de ventos leves e sonhos improvisados. Seria esse o momento de agir conforme sua própria verdade? Ela sentiu um nó na garganta ao lembrar-se de seus amigos. Todas as risadas, os ensaios, a amizade que construíram com esforço e entrega. Mas a ideia de brilhar sozinha, de explorar o verdadeiro potencial que há dentro dela, também a consumia. O que custaria deixar de lado as expectativas e correr atrás de seu sonho? Era um dilema que sugava suas energias, como uma sombra escura em um dia ensolarado.
Caminhou até o local dos ensaios, onde os ecos da música ainda preenchiam o ar, misturando-se ao barulho da vida cotidiana. No caminho, viu crianças brincando, adultos conversando, e tudo parecia estar em harmonia. Mas, ao chegar, a atmosfera mudou. As vozes dos adolescentes se levantaram, ardentes de competição. O clima tenso a fez hesitar por um momento. Como posso mover meus pés aqui? E se eu deixá-los para trás? Uma voz sussurrava em seu interior. Quando chegou, a cena que encontrou era um choque. As duas amigas que discutiram no último ensaio já estavam em pé, uma de frente para outra, mantendo discursos fervorosos sobre lealdade e ambição. Os outros a observavam, olhando de um lado para o outro, sem saber se deviam interferir ou apenas assistir. Ana sentiu seu coração afundar no peito. Não pode acabar assim, pensou, novamente pegando força de sua memória mais querida, a avó dançando, a alegria pulsando em seu olhar. Ei, pessoal! Gritou, mesmo sem certeza se era a decisão mais sábia. Todos pararam e a tensão ficou suspensa no ar. Estamos aqui para algo maior do que só vencer ou perder. O que importa é que nos unimos por um sonho e por nossa voz. Vamos lembrar por que estamos dançando. As palavras que saíram de sua boca, sinceras e carregadas da pressão das emoções, ecoaram como um apelo. Viu algumas expressões de surpresa, outras de reflexão e até um início de arrependimento. De sorrisos. Mas então, um amigo se virou para Ana e, com um olhar desafiador, disparou. Mas e se o seu sonho te levar a nos deixar para trás? Você vai fazer isso conosco? As palavras cortaram como uma faca, e Ana sentiu o peso sobre seus ombros. Seria isso que ela estava prestes a fazer? A dúvida a corroía, enquanto os olhares de seus amigos se fixavam nela, esperando uma resposta que podia mudar tudo. O tempo parou. Ana respirou fundo, sabendo que cada decisão que tomasse agora poderia moldar o futuro de todos ao seu redor e dela mesma. A pergunta persistia em sua mente, misturando-se com a música que há tanto tempo amava. Qual seria a canção que escolheria dançar, e quem realmente estaria ao lado dela nesse espetáculo da vida? Com um coração em conflito, ela abriu a boca para falar, mas o som que saiu não era o que esperava. Uma nova ideia fervilhava em sua mente. O que ela irá escolher? Ana olhou nos olhos do amigo e sentiu o mundo ao seu redor se desfazer. Aquela pergunta a atingiu com a força de um tsunami. O que significava buscar os próprios sonhos se isso significasse deixar pessoas que ama para trás? Uma parte dela queria se destacar, brilhar nos holofotes, encontrar seu lugar no mundo. Mas outra parte a puxava de volta, lembrando-a de cada risada compartilhada, cada lágrima derramada. Não, não quero deixar ninguém para trás, começou a dizer, as palavras saindo de sua boca como uma canção meio desafinada. Mas eu também não posso deixar de lado o que sinto aqui dentro. Ela apontou para o seu coração, e a imagem do palco com suas luzes intensas surgiu sem aviso. Dançar é tudo o que eu sempre quis. Os murmúrios aumentaram ao redor dela, e Ana podia sentir a tensão no ar como um fio prestes a romper. Um dos meninos, com os braços cruzados, interrompeu. Entendo que dançar é sem sonho, Ana, mas você não pode simplesmente esquecer a gente no meio do caminho. Isso é traição. Ele falava em um tom de revolta, e ela podia perceber a dor escondida sob a raiva. De repente, um sentimento novo ergueu-se dentro de Ana, o desejo de unir tudo, o sonho e a amizade. Tentou conectar-se com todos ali, com a paixão que sentia. Eu não quero ser o patinho feio que esquece a família. Vamos mostrar para todo mundo que temos um lugar, um espaço, onde ninguém precisa se sentir excluído. Posso brilhar e ainda assim fazer isso com vocês ao meu lado. As palavras ferviam em sua boca enquanto falava apaixonadamente. O olhar do amigo desafiador começava a amolecer, e Ana sentiu uma centelha de esperança. Se todos se unissem, poderiam dançar juntos e talvez até elevar uns aos outros na busca por seus sonhos. O silêncio foi quebrado por uma voz suave que sussurrou lá do fundo. Mas como, Ana? Como podemos fazer isso? Redor, um sorriso brotando em seu rosto. Vamos criar algo nosso. Vamos misturar nossos estilos, elevar uns aos outros. E, ao invés de concorrermos, vamos trabalhar juntos. O que acham de montarmos uma apresentação para a nossa comunidade, para mostrar que juntos somos mais fortes?
Um brilho novo começou a surgir nas expressões cansadas de seus amigos, e aqueles olhares que antes estavam pesados de desconfiança, agora refletiam possibilidades. A energia foi crescendo, a música que antes parecia distante, agora pulsava mais forte como um convite. Sim! Uma menina, que sempre dançava nas sombras, ergueu a mão. Vamos fazer isso! Vamos mostrar a todos que a nossa união é o nosso maior talento! As vozes começaram a se misturar em um coro de concordância, e aos poucos os sorrisos tomaram conta do espaço. Ana sentiu a leveza do amor e da camaradagem brotar ali, enquanto todos começavam a se reunir para discutir ideias. Era como se um novo propósito nascesse de dentro de todos. Mas, no fundo, Ana ainda sentia um frio na barriga. E se não conseguissem? E se esse novo sonho se transformasse em algo doloroso? As dúvidas surgiam como sombras, ainda ecoando em sua mente. Seriam todos capazes de deixar seus medos de lado e se arriscar juntos? Enquanto se aproximavam do final da reunião, uma ideia disparou em sua mente. O que ela estava prestes a fazer, além de dançar, poderia significar um passo em direção ao que tanto temia, a rejeição. E num momento de clareza, ela percebeu que talvez estava pronta para enfrentar essa possibilidade. Com um plano começando a se formar, Ana olhou para seus amigos e exclamou com determinação: "Ainda temos muito o que fazer. O nosso espetáculo vai ser inesquecível." Enquanto eles se reuniam em uma nova aliança, uma mensagem de texto chegou ao celular de Ana. O olhar dela inclinou-se para a tela e tudo ao seu redor pareceu pausar mais uma vez. O nome que surgiu a pegou de surpresa. Era de um antigo rival, alguém que fazia parte da sua vida de dança, mas que ela acreditava ter deixado para trás. "Oi, Ana, você não vai acreditar no que descobri." Um novo mistério aguardava, e seu coração começou a acelerar novamente. O que essa mensagem poderia trazer? Ana não soube explicar por que seu coração disparou com aquela mensagem. A verdade é que, desde que tinha se mudado para a nova comunidade e deixado seu passado para trás, ela tentava se afastar de tudo que lembrasse sua antiga vida no mundo da dança competitiva. Mas o nome que apareceu na tela, Lucas, não era apenas um nome, era uma memória cheia de competitividade e rivalidade. Com as mãos tremendo, ela abriu a mensagem. A tela brilhou e as palavras foram aparecendo lentamente. "Descobri algo que pode mudar tudo. Precisamos conversar. É urgente." Ana mordeu os lábios, sentindo uma mistura de curiosidade e medo. O que ele poderia querer? O que poderia ser tão importante a ponto de interromper um momento tão significativo com seus amigos? Olhou ao redor. Cada um de seus colegas ainda estava mergulhado em ideias e animação. Eles estavam sonhando juntos, criando algo maior do que cada um poderia sozinha. Mas, por outro lado, Lucas tinha um jeito de levantar questionamentos que faziam Ana se sentir insegura. Cada vitória dele doía como uma ferroada. E agora, isso poderia colocar tudo a perder? Com um gesto impulsivo, decidiu responder. "Oi, Lucas, o que você descobriu?" Assim que enviou a mensagem, um peso começava a se formar em seu peito. Seria essa a hora de deixar para trás os fantasmas de seu passado? Os minutos passaram como se fossem horas, e ela mal conseguia se concentrar nas discussões ao seu redor. Sua mente estava em um turbilhão, e no fundo, ela sabia que aquilo não ia ficar assim. Se fosse algo que pudesse impactar seu novo grupo, Ana precisava estar preparada. Finalmente, o celular vibrou novamente. O coração acelerado quase pulou do peito ao ler a resposta. "Posso te encontrar depois da prática? É sobre uma competição. Você pode ganhar disso tudo. É a sua chance de brilhar." Aquelas palavras cavaram fundo, misturando a pressão de um sonho e o medo de falhar. "Ana, você está bem? Você parece distante." Uma das meninas, curiosa, a olhou com preocupação. Ana forçou um sorriso, mas era difícil esconder a tempestade que se formava dentro dela. Ela não queria apenas brilhar, queria o espaço para todos brilharem juntos. "Eu estou bem, só estou pensando em algumas coisas para nossa apresentação", respondeu, tentando desviar o foco. A tarde passou e Ana mal conseguia pensar em outra coisa além da mensagem de Lucas. O que ele poderia ter descoberto e por que isso a afetava tanto? Seria a chance perfeita para sua carreira ou um convite para uma velha armadilha? Enquanto a reunião chegava ao fim e todos se dispersavam, Ana decidiu que precisava de respostas.
Encontrar Lucas não era algo que ela queria, mas talvez fosse necessário. Criar algo novo poderia muito bem ser a força que ela precisava para enfrentar seu passado e, quem sabe, usar essa força para fortalecer a união que havia construído com seus amigos. Talvez uma conversa não custe nada, pensou para si mesma. E embora a incerteza a consumisse, havia um sussurro de coragem nas entrelinhas. Se ela quisesse brilhar, precisava entender o que é esse brilho. Com um último olhar para os amigos que estavam tão animados e esperançosos, Ana respirou fundo e saiu em direção ao encontro. A distância nunca foi tão longa e o coração batia como um tambor. O que ela iria descobrir? O que as sombras do passado ainda guardavam a seu respeito? Naquela mistura de temor e expectativa, Ana se perguntou se, ao desvendar a verdade, entenderia também a essência do que realmente queria para si mesma e para aqueles que amava. Ana caminhava em direção à prática, o som das suas sapatilhas ecoando nas calçadas. Paredes do estúdio parecia amplificar sua ansiedade. A mente girava em busca de respostas, enquanto lembranças de um passado que ela pensou ter deixado para trás surgiam como sombras. Lucas, com seu jeito provocador e sorriso confiante, sempre foi o rival, o garoto que a fazia se questionar. Era ele quem havia desafiado seu talento, e no fundo era isso que a fazia florescer. Mas a cada vitória dele, sentia como se estivesse perdendo um pouco de si. Ao entrar no estúdio, encontrou Lucas parado perto do espelho, um pouco mais distante das luzes que costumavam brilhar ao seu redor. Ele parecia diferente, seu olhar era intenso, como se esperasse ansiosamente por um novo capítulo na história deles. Ana forçou um sorriso e se aproximou. O ambiente estava carregado de uma tensão que fazia o ar parecer denso. "Oi, Lucas", ela disse, tentando manter a voz firme. "Você mencionou algo importante. O que é?" Ele hesitou por um instante, como se quisesse avaliar o que dizer. "É sobre a competição, Ana, aquela grande que muitos estão se preparando. E eu tive acesso a informações que podem mudar o jogo." Ana franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" "Eu soube que há um novo estilo de dança que pode ser apresentado nesta edição. Algo inovador, que ninguém mais está fazendo. Você pode ser a soldada perfeita para isso." O jeito que ele falava despertou um misto de esperança e temor. Era uma oportunidade que ela nunca havia imaginado, mas, ao mesmo tempo, trazia de volta a pressa do passado, a pressão para superá-lo. "E você está me chamando isso porque..." A pergunta saiu em tom de desconfiança, mas também de curiosidade. "Porque vejo em você o potencial que muitos ignoram. Nós podemos trabalhar juntos, Ana, e quem sabe, finalmente ter nosso momento de destaque. Você não gostaria disso?" As palavras dele faziam sua cabeça rodopiar. Afinal, havia algo ali que mexia profundamente com seu ser. A ideia de trilhar um caminho em que ambos podiam brilhar era sedutora. Mas, e os amigos? E a nova comunidade que estava construindo? E o meu grupo? Eles também merecem essa chance. Não posso simplesmente deixá-los de lado, ela argumentou, tentando se segurar em seus valores. Lucas deu um passo à frente, sua expressão revelando um traço de frustração. "Ana, isso pode ser o que você precisa. Pense em tudo que você já passou. Você merece brilhar sozinha, sem medições, como sempre quis. Não precisa se sentir culpada por isso." Ela sentiu uma pontada no peito ao ouvir as palavras de Lucas. Era como se ele soubesse exatamente onde cutucar. Ana engoliu em seco, lutando contra a avalanche de emoções que a dominava. O que ela realmente queria? Como poderia conciliar suas ambições pessoais com o desejo de união que havia encontrado entre seus novos amigos? "Pense, só pense", ele continuou, sua voz suave, mas carregada de urgência. "A competição se aproxima e você precisa decidir logo." Ana olhou pela janela do estúdio, para o campo aberto que se estendia para fora. O céu, azul claro, parecia promissor, mas a decisão que precisava tomar parecia uma tempestade prestes a se formar. Ela se virou para Lucas, seu olhar firme. "Eu vou pensar, mas não quero fazer isso sozinha." Ele sorriu, mas Ana ainda não sabia ao certo se era um sorriso encorajador ou uma manipulação. "Ele estaria aqui quando você estiver pronta." Enquanto saía do estúdio, a confusão se acumulava em seu espírito. Estava diante de uma bifurcação. Seguir um caminho que poderia levá-la a brilhar individualmente ou preservar a união que encontrou. Com cada passo que dava, a pressão aumentava, mas uma coisa era clara: decisões estavam à frente, e elas poderiam definir sua trajetória. A noite caía.
trazendo um silêncio aconchegante que pouco ajudava a apaziguar seu coração agitado. O que o futuro reservava para ela? E se o brilho que tanto almejava fosse na verdade uma armadilha? Ana sentiu o peso da escolha. E no fundo, uma pergunta ecoava de forma insistente. Até onde ela estaria disposta a ir por seu sonho? Ana acordou na manhã seguinte com o coração pesado. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, trazendo um calor reconfortante, mas sua mente estava em um turbilhão. O rosto de Lucas insistia em aparecer em cada pequeno pensamento. A proposta dele ecoava como um lamento ao fundo, fazendo-a sentir-se dividida. Enquanto preparava o café, seus amigos do grupo de dança apareciam em sua mente. As tardes juntos, a alegria dos ensaios, os sorrisos e os incentivos mútuos. Ana sempre acreditou que esse tipo de união era mais importante do que qualquer vitória individual. Ela respirou fundo e decidiu que precisava de um tempo para pensar, para se conectar com suas reais intenções. Durante o dia, seguiu com sua rotina, mas a competição pulsava como um tambor no seu peito. Cada vez que via um cartaz da competição na escola, uma onda de ansiedade a invadia. E se eu tivesse preso meu talento na solidão? Pensou. Mas logo lembrava-se das risadas e da confiança que sentia ao dançar com seus amigos. Naquele mesmo dia, seus amigos a convidaram para um piquenique no parque. A ideia de passar um tempo ao ar livre e descontraído parecia a resposta perfeita para seus dilemas. O parque estava cheio de vida, risadas, crianças brincando e pássaros cantando. Ao chegar, viu seus amigos espalhados pelo gramado, com uma toalha colorida e um banquete de lanches caseiros. "Essa festa é para você, Ana", disse Clara, sua melhor amiga, com um sorriso largo. "Tava tudo tão intenso na rotina, resolvemos te trazer um pouco de leveza." Ana sorriu aliviada, sentou-se no chão e logo a conversa fluía docemente. Elas falavam sobre sonhos, danças e o próximo passo que fariam em conjunto para a competição. A empolgação disparava nas ideias que nasciam entre elas, cada uma sugerindo um novo movimento, um novo conceito. Ana sentia seu coração aquecer ao perceber que eles já eram uma equipe e começava a se perguntar se deveria mesmo arriscar essa dinâmica. Quando o sol começou a se pôr, Clara disse: "Ana, você está pensando muito na competição, né? Não esquece que o mais importante é o que fazemos com isso, a dança que trazemos para o palco. A gente já é incrível como grupo." As palavras da amiga foram como um bálsamo. Ana sentiu-se grata pelo amparo que encontrara. E então, um novo pensamento começou a crescer. E se a verdadeira conquista fosse essa união? Uma ideia acendeu em sua mente. Criar uma apresentação que misturasse tudo o que aprenderam juntos, embarcando no novo estilo que Lucas mencionou, mas não entregando a sua individualidade em troca. Ela olhou para suas amigas, começando a vislumbrar uma nova possibilidade. E se a nossa apresentação for inovadora de um jeito diferente, e uma mistura do que aprendemos sozinhas e juntas? Podemos integrar. Sua voz estava cheia de entusiasmo. As amigas a encorajaram e aplaudiram a ideia, os olhos brilhando de inspiração. Mas, no fundo, uma pergunta persistia. Lucas seria capaz de entender essa nova dinâmica? E se ele quisesse levar a proposta dele adiante, mesmo sem ela? Quando Ana se despediu do grupo e caminhou para casa, aquela ansiedade voltou, mas agora acompanhada de um novo sentimento: determinação. Estava pronta para se encontrar com Lucas, disposta a mostrar que a verdadeira dança não era sobre brilhar sozinha, mas sobre a luz que cada um traz para o coletivo. Com o coração pulsante, Ana questionou-se se Lucas aceitaria sua visão. Ao chegar em casa, decidiu que a conversa era inevitável. Afinal, ela estava cada vez mais consciente do poder que tinha nas mãos, mas também da responsabilidade que vinha com isso. A luz na sala iluminou seu rosto enquanto pensava no que viria a seguir. Um novo compromisso estava prestes a ser firmado, mas então algo a interrompeu. Uma mensagem apareceu no celular. "Precisamos conversar. É urgente." Era Lucas. A tensão retornou. O que ele tinha a dizer? Como se sentia com a nova ideia dela? Ana não sabia o que esperar. Ana respirou fundo, pegando o celular com as mãos trêmulas. O brilho da tela parecia quase ofuscante, intensificando a sua ansiedade. "Precisamos conversar. É urgente."
As palavras dançavam diante de seus olhos, especificando um coração que pulsava rápido, como se estivesse prestes a pular do peito. Ela se sentou no sofá e por um breve momento ficou paralisada. A mensagem carregava um senso de urgência quase palpável. O que Lucas queria discutir? Seria sobre a competição, sobre sua proposta ousada, ou talvez sobre seus sentimentos? As possibilidades eram muitas, mas o medo se instalava como uma névoa densa. Enquanto a mente de Ana vagueava, lembranças de momentos partilhados com Lucas surgiram. Os olhares cúmplices durante os ensaios, as brincadeiras, o entusiasmo compartilhado. Mas também apareciam os conflitos, as pequenas discordâncias sobre como encarar a dança. Como se cada batalha fosse um passo em direção a uma nova sonoridade da vida. Depois de alguns minutos de reflexão, decidiu que não poderia se esconder. Precisava enfrentar aquilo de frente. Levantou-se e, com passos firmes, foi até seu quarto. O espelho refletia uma versão dela mesma que estava se transformando, confrontando dilemas internos com um brilho de determinação. Com o celular em mãos, Ana hesitou antes de responder a mensagem. Pegou um tempo para digerir suas emoções. Claro, onde nos encontramos? Terminou por escrever, segurando a esperança de que Lucas pudesse acolher suas ideias. Ao enviar a mensagem, uma onda de insegurança tomou conta dela, mas sua nova determinação a impulsionava. O dia avançava, e o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, como se o universo estivesse pintando um quadro que refletia seu estado emocional. Minutos pareciam horas, até que o celular vibrou novamente. Podemos nos encontrar na praça perto da escola? Às 6? Ana leu a mensagem, e um nó se formou em sua garganta. Era um local que trazia lembranças, ensaios, risadas, momentos em que a amizade floresceu. Ao chegar na praça, Ana a viu lotada. Elas costumavam dançar ali, e tudo parecia tão familiar e estranho ao mesmo tempo. A brisa leve a envolvia, e o murmúrio das pessoas tornava tudo mais dinâmico, quase como um ensaio da peça que se desenrolaria em breve. Lucas chegou, e seu sorriso era fácil de identificar na multidão. Mas quando seus olhares se cruzaram, uma tensão palpável pairou entre eles, como se o mundo ao redor estivesse desvanecendo, para dar espaço à conversa que estava prestes a acontecer. "Oi, Ana", ele disse. Seu tom parecia suave, mas havia uma sombra de apreensão. "Obrigado por vir. Eu que agradeço por ter me chamado", respondeu Ana, tentando esconder o tremor em sua voz. "O que você queria conversar?" "Sobre a competição", Lucas começou, mas a hesitação foi evidente. Ele olhou para o chão e depois para os olhos dela. "Eu tenho refletido bastante. Sua ideia, a mistura, o coletivo." A expectativa de Ana disparou. Agora era a sua chance. "Eu acho que podemos fazer algo totalmente diferente. Uma apresentação que não seja só sobre indivíduos, mas sobre o grupo, sobre nós." Ela sentiu seu coração subir à boca. Lucas a interrompeu. "Eu não quero que você sinta que tem que abrir mão da sua carreira solo. Isso é importante para você." O coração de Ana estava em um conflito profundo. A ideia de priorizar a amizade estava em suas veias, mas a sombra da ambição titilava. O que deveria escolher? E se abrir mão não significar perder, mas sim acrescentar? Ana disse, quase implorando. "Vamos criar algo novo, juntos. Vamos mostrar que a verdadeira dança não é só sobre o brilho individual, mas sobre o que podemos fazer juntos." Lucas hesitou, os olhos perturbados por uma dança de emoções. Eu não esperava por isso, mas é interessante. O clima entre eles estava carregado de tensão e expectativa, como se um novo horizonte de possibilidade se abrisse naquele momento. E então, antes que pudesse terminar de pensar, o celular de Lucas vibrou. Ele olhou a mensagem e sua expressão mudou abruptamente. "Ana, precisamos sair daqui. É sobre a competição e sobre você. Não é só isso que está acontecendo." O coração de Ana pulou novamente. O que mais poderia ser? O ar pareceu ficar mais denso quando Ana ouviu as palavras de Lucas. Seu coração disparou e o mundo à sua volta começou a girar lentamente. "Sobre mim?" Ela repetiu, tentando processar tudo. "O que você quer dizer com isso?" Lucas respirou fundo, o olhar perturbado fixo em algo além dela. "A competição tem mais a ver com você do que imagina. Precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo." Ana franziu a testa, uma onda de confusão tomou conta dela. "Do que você está falando, Lucas? O que eu fiz?"
Com um gesto súbito, Lucas puxou Ana para um canto mais afastado, longe do burburinho da praça. O murmúrio de risadas e conversas ficou mais distante, mas a tensão entre eles parecia ainda mais intensa. Ouvi coisas, Ana, ele disse, a voz quase um sussurro. Falaram que você é a favorita para ganhar o prêmio, mas tem um preço. Algumas pessoas, algumas pessoas não estão satisfeitas com isso. Estão por trás de algo sinistro. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O prêmio, algo que ela até então sonhava em conquistar, agora se transformava em uma sombra de medo. Sinistro? Ela questionou, a voz quase falhando. O que você quer dizer? Lucas olhou em volta, confirmando que estavam sozinhos ali. Estão dizendo que vão tentar te sabotar, Ana, e eu não quero que isso aconteça. Você é mais do que apenas uma dançarina talentosa, é uma amiga, e não posso ficar parado enquanto isso aconteça. Ana ficou em silêncio, seu coração batendo tão forte que poderia ser ouvido por todos. A ideia de perder a competição não parecia nada em comparação a essa nova revelação. O medo de que, por trás das cortinas da performance, existisse uma rivalidade tão feroz a deixou paralisada. Mas eu não sei quem poderia fazer algo assim, ela murmurou, a voz fraca. Estava tão focada no meu sonho que não percebi que talvez houvesse outras questões em jogo. Lucas segurou as mãos dela e o contato era um sopro de esperança. Você não está sozinha. Podemos nos preparar, tentar descobrir quem está por trás disso. Temos nosso grupo e se unirmos forças, quem sabe conseguimos enfrentar isso juntos. Os olhos de Ana brilhavam com lágrimas. E se não conseguirmos? E se tudo isso acabar com o que construímos? Não podemos ceder ao medo, Ana. Não podemos deixar que outras pessoas decidam pelo nosso futuro. A dança é sobre liberdade e devemos lutar por ela, Lucas exclamou, o fervor em sua voz dando energia àquelas palavras. Nesse instante, algo mudou dentro de Ana. O peso da competição agora se transformava em um desejo de lutar. Catalisador de mudança. Não seria apenas um desafio, mas uma oportunidade de entender que a força deles se encontrava na união. Você está certo, vamos fazer isso juntos. Mas enquanto os dois começavam a formular um plano, um grupo de dançarinos se aproximou, parecendo interessados na conversa. Os rostos conhecidos carregavam sorrisos, mas Ana percebeu uma tensão nos olhos de alguns. O que mais não estava sendo revelado? A sensação de que estavam sendo observados aumentou. O outro lado da competição parecia mais próximo do que nunca, e o desafio estava apenas começando. Lucas embrulhou a mão de Ana na sua, e juntos se prepararam para enfrentar o que estava por vir. Mas uma pergunta pairava no ar. Quem seriam os verdadeiros inimigos na dança da vida? A noite se aproximava, e com ela, segredos ainda não revelados que poderiam mudar tudo. Que reviravoltas ainda aguardavam por eles na competição? Ana e Lucas se afastaram do grupo de dançarinos, mas o desconforto na praça parecia se intensificar. O céu, antes iluminado pelo sol poente, agora se cobria com nuvens escuras, como se refletisse a incerteza que pesava sobre os dois. O que exatamente estava em jogo? Mirei em alcançar meus sonhos, e agora tenho que pensar na possibilidade de que nem todos estão torcendo por mim, Ana comentou, olhando para o chão. A culpa a consumia. Sentia que sua busca pelo prêmio poderia ter desencadeado esse sentimento amargo entre os colegas. Ana, é normal ter rivais, mas isso não justifica o que estão planejando. Lucas respondeu com um tom firme. Ele a puxou para mais perto. Vamos montar um plano. Precisamos ficar um passo à frente deles. Ana assentiu, mas a incerteza ainda estava visível em seu rosto. O brilho da competição se tornara opaco, mas, ao olhar para Lucas, ela encontrou conforto. Ele não só acreditava nela, mas parecia disposto a enfrentar qualquer tempestade que pudesse surgir. Era essa conexão que a motivava a continuar. Mas como? Ana questionou, a preocupação crescendo. E se formos descobertos? E se eles souberem que sabemos? Temos que ser inteligentes. Começaremos a nos fortalecer como grupo. Vamos reforçar a amizade com os demais dançarinos e observar os comportamentos estranhos. Fique atenta, estamos nisso juntos, Lucas afirmou, sua determinação transparecendo em cada palavra. O plano estava em movimento, mas Ana sentia que o tempo estava se esgotando. A competição não era apenas uma oportunidade de mostrar seu talento, era também uma luta pela segurança de seus sonhos.
Nos dias que se seguiram, eles começaram a se reunir com os outros dançarinos, tentando filtrar informações discretamente enquanto ensaiavam. Ana se esforçava para manter a união, mas toda vez que notava um olhar enviesado ou uma conversa sussurrada, sua insegurança voltava à tona. Durante um ensaio, algo inesperado aconteceu. Uma de suas colegas, Júlia, se aproximou. Oi, Ana. Seu tom era alegre, mas Ana sentiu uma faísca de desconfiança. Você dançou muito bem na última apresentação. Obrigada, Júlia. Ana tentou sorrir, mas uma parte dela se questionava se aquele elogio era sincero. Ela olhou para Lucas, que estava do outro lado da sala, parecendo mergulhado em seus próprios pensamentos. Estava pensando, você gostaria de fazer um dueto? Seria incrível para nossas apresentações. Poderíamos ensaiar mais juntas, Júlia disse, os olhos brilhando. Ana evitou. Poderia ser uma oportunidade de estreitar laços, mas e se fosse uma armadilha? A competição a tornava cautelosa. Claro, vamos ensaiar sim, ela disse, controlando a voz. Assim que o ensaio terminou, Ana e Lucas se afastaram. Ele olhou para ela com um semblante sério. O que foi isso? Você não confia nela? Eu não sei, Lucas. É tudo tão confuso. Se ela me oferecer ajuda genuína, eu quero aceitar. Mas e se for uma armadilha? Ana exclamou, a frustração subindo. A luta interna foi palpável. Às vezes, precisamos arriscar, mesmo que isso nos deixe vulneráveis. Lembre-se, você não está sozinha, Lucas respondeu, seu olhar penetrante a encorajando a seguir em frente. Mas faltava uma peça nesse quebra-cabeça, e um novo aviso em sua mente a alertava de que havia mais perigos à espreita, além de Júlia. Ana sabia que na competição da vida, em cada esquina poderia haver uma nova traição. Alguns dias depois, quando estava praticamente certa de que poderia lidar com a tensão, uma mensagem anônima chegou a seu celular. Cuidado com quem você confia, você é o alvo. Os batimentos de seu coração dispararam. O que estava realmente sendo planejado? Ela virou-se para Lucas, a mensagem pesando em sua mente. Lucas, precisamos descobrir a verdade, e rápido. Algo está se aproximando. O que era essa nova ameaça? A dança da vida estava se tornando uma batalha mais intensa do que Ana jamais poderia imaginar. Ana estava em um turbilhão. A mensagem anônima pulsava em sua mente, somando-se à pressão da competição e ao peso das relações que foram se formando. A ideia de que alguém quisesse derrubá-la, de que havia uma conspiração por trás de tudo, a deixou em estado de alerta, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela ressoava. Essa situação não poderia tirar dela o que havia conquistado com seus amigos. Com o coração acelerado, ela se reuniu com Lucas e o grupo de dança. A energia estava tensa, mas havia uma determinação no ar. Ao se sentar com eles, Ana respirou fundo e afirmou: Pessoal, precisamos conversar. Temos um inimigo em potencial entre nós, e isso é algo que não podemos ignorar. As cabeças se inclinaram em direção a ela, os rostos curiosos e preocupados. Lucas tomou a dianteira. Ana recebeu uma mensagem anônima e pode haver um plano para nos sabotar na competição. Um murmúrio percorreu o círculo. A ansiedade encheu o ambiente, mas ao mesmo tempo, um novo propósito tomou forma. Mas não podemos deixar que isso nos desmoralize. Temos que nos unir mais do que nunca, Ana continuou, sentindo a força da amizade pulsar dentro dela. Clara, uma de suas amigas mais próximas, deu um passo à frente. E se fizermos um ensaio aberto? Mostrar ao público que estamos aqui, juntos e fortes. Assim, revelamos que somos um time e não apenas competidores. Ana sorriu, sentindo-se renovada pelo apoio do grupo. Isso mesmo, vamos mostrar que nada pode nos separar. O talento coletivo é mais forte do que qualquer rivalidade. As ideias começaram a fluir e em pouco tempo um plano nasceu. A energia da mesa se transformou em entusiasmo. Eles decidiriam criar uma apresentação que misturasse todos os estilos que haviam aprendido juntos, homenageando a diversidade deles, enquanto, ao mesmo tempo, celebravam a união. Após dias de ensaio intenso, o grande dia chegou. O palco estava montado e a plateia se enchia de gente. O coração de Ana pulsava junto com a música que ecoava pelo ar. Denunciar as dificuldades, celebrar a amizade e, principalmente, exibir a beleza que brotava do coletivo era tudo que eles desejavam transmitir.
Com álcool gel nas mãos, todos foram se preparando, e a ansiedade que antes dominava os pensamentos agora se evaporava, sendo substituída por um sentimento de empoderamento. Juntos, entraram no bastidor. "Vamos mostrar para todos o poder que temos!" Ana exclamou, sentindo a chama da determinação que ardia dentro de si. Quando subiram ao palco, o medo foi embora. A música começou a tocar e eles dançaram com uma energia contagiante. Era como se cada passo se entrelaçasse em harmonia e cada movimento falasse sobre a força da união. Um espetáculo que transcendeu apenas o individual e celebrou a coletividade. A apresentação tomou conta da plateia. Sorrisos, aplausos e olhares que refletiam confusão diante de tanta unidade. Ana sentiu a conexão com seus amigos a envolver como um abraço caloroso. Estava exatamente onde pertencia. No final, com os corações a mil, a plateia se levantou em um aplauso estrondoso. Lucas olhou para Ana, os olhos brilhando, e sem precisar de palavras, compartilharam um entendimento profundo. Juntos, enfrentaram medos e inseguranças, e a dança havia sido um capítulo de superação. Com a apresentação finalizada, Ana sentiu-se plena. A ideia de competição não importava mais, já que eles estavam unidos e haviam provado que o amor e a amizade eram mais fortes do que qualquer rivalidade. Ao saírem do palco, um sorriso radiante iluminava o rosto de cada um, mas algo ainda pesava na mente de Ana. A mensagem ainda era um mistério, mas havia um entendimento novo. As amizades verdadeiras sempre venceriam. O passado poderia ter sido tomado por sombras, mas agora havia luz. Enquanto deixavam o palco atrás, os dançarinos, reconhecidos e dignos em sua essência, um novo ciclo começava. A verdadeira vitória não estava apenas em brilhar individualmente, mas sim em criar um espaço onde todos pudessem brilhar juntos. E assim, Ana se despediu do medo, da sombra que a perseguia, e com um coração cheio, olhou para seus amigos. Eles haviam superado não só a competição, mas uma etapa de autodescoberta. Ana finalmente entendeu que mesmo quando a vida ameaçava apagar a luz, a união e a amizade poderiam reacender a chama. Não só na dança, mas em cada aspecto de suas vidas, elas eram entrelaçadas, e a verdadeira vitória era a beleza dos caminhos compartilhados. Agora, o escuro se dissipara e, diante do amanhecer, um novo dia se formava. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, quero saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação inspiradora. Vamos juntos espalhar essa mensagem.